Pode gravar. Amém. Em nome de Jesus, que sejam todas bem-vindas. Eu gostaria de compartilhar com as irmãs a palavra de Gênesis 32, versículo 24 e versículo 28. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. 28. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. O Senhor colocou algo muito importante no meu coração sobre isso, porque quando houve a luta ali, Jacó lutava com um homem, não era um Deus. Era um homem. Aquele homem lutava como homem, lutava com a força de um homem e lutava com a estratégia de um homem. Mas, no 28, nós vemos que o homem se revelou, né? Entre o 24 e o 28, há uma conversa entre eles, e ele fala: Eu mudarei o teu nome de Jacó para Israel, porque lutaste como um príncipe. Então, Jacó lutou com dignidade, com regras, como um príncipe. E venceste. Porque mesmo quando ele luta com um, um Deus que estava lutando como homem, Jacó lutou. Jacó venceu. Ele só perdeu quando Deus feriu ele na coxa. Vocês conhecem o texto, e quem não conhece, quem não está familiarizado, pode ler o capítulo 32. Que aquele homem feriu Jacó na coxa com o poder de Deus. Foi assim que ele encerrou a luta. E eu gostaria de... Quem foi Jacó? Quem foi Jacó? Jacó era um homem, ele era filho de Isaac, neto de Abraão. E quando a mãe dele estava ainda grávida dele, ela percebeu que tinha um gêmeo dentro da barriga dela, porque os dois lutavam. Desde a gestação, os dois lutavam. E o Senhor prometeu para ela que ali haveria uma grande nação, duas grandes nações. E já quando na hora do parto, nasceu um filho e o outro estava agarrado à perna do primeiro filho. O primeiro que nasceu foi Esaú e o segundo estava agarrado ao pé de Esaú. Por isso o nome dele Jacó. Existem uma linha do Evangelho que fala que Jacó é enganador, mas eu pesquisei bastante e não é enganador. Do hebraico mesmo, a palavra é agarrado ao calcanhar. Nenhuma mãe colocaria o nome de um filho de enganador, nem de usurpador, e o nome deles era só isso mesmo, agarrado ao calcanhar. Jacó quer dizer isso, agarrado ao calcanhar. Mas ele já tinha o intuito de pegar o lugar do irmão. Ele já tinha aquela índole de querer, de competir. Não, pera lá, eu vou primeiro. Quando depois no versículo, em Gênesis 25, 31, Jacó persuadiu Esaú a vender a bênção da primogenitura para ele. Então, Jacó passou a vida inteira querendo ser o primogênito. Jacó passou a vida inteira querendo o que não lhe pertencia. E depois, em Gênesis 27, 19, Jacó, juntamente com a sua mãe, o seu pai já está velho, eles conseguem tramar e roubar a bênção de Esaú. Quando o pai Isaac percebe isso, manda Jacó embora, porque ele ia correr risco de vida. E Jacó vai embora e constitui família, constitui riquezas, e ele sente vontade de voltar para a terra de seu pai. O pai dele já estava morto e ele sente vontade de voltar para a terra de seu pai. Só que nesse tempo todo que Jacó esteve fora da terra do pai dele, ele foi abençoado.
Ele orava e o Senhor o abençoava. Ele constituiu esposa, ele teve filhos, ele teve um grande rebanho e o Senhor o abençoava. Porém, na hora de voltar, ele temeu pela vida dele. Ele sabia que ele corria um risco de vida. Ele sabia que ele corria risco de morte, porque ele sabia que o irmão dele queria vingança, porque ele traiu o irmão, ele traiu o pai. E, e Jacó sentiu medo, mas um medo tão profundo que ele sentiu medo pela vida das esposas, pela vida dos filhos, e ele orou ao Senhor. E ele, no versículo que eu citei, ele fala, é, ele ficou sozinho, ele ficou sozinho. Tinha um riacho, onde passava-se a pé, dava para passar a pé, e ele mandou a esposa passar, ele mandou os filhos passar, ele mandou o rebanho passar, e ele teve um particular com o Senhor. E ali ele chegou e orou ao Senhor. E ele pediu para o Senhor, livra-me, no capítulo 32, versículo 11, livra-me das mãos do meu irmão, porque ele sabia que o irmão dele estava vindo com 400 homens, então o irmão dele não vinha em paz, porque ninguém veio encontrar um irmão com um exército de 400 homens. Quando a gente quer recepcionar uma pessoa, a gente vem só ou com a família. E Esaú estava vindo com um exército de 400 homens. Então Jacó ora ao Senhor, livra-me das mãos do meu irmão, porque eu o temo, para que não venha me matar, nem a mim, nem as mães dos meus filhos. E ali, sinceramente, Jacó se debruçou, se entregou realmente. Ali Jacó se converteu realmente, não ao Deus de Isaac, não ao Deus de Abraão, mas ao próprio Deus. Ali ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Ali, então ele pediu para que eles fossem, para que a esposa, para que todos atravessassem o riacho, e ele teve uma intimidade com o Senhor. E ali o Senhor veio e lutou com ele. Lutou com ele até o Senhor liberar a bênção, porque ali está escrito, ele lutou, eu só vou até o respondeu, porque perguntas pelo meu nome e o abençoou ali. Então, Jacó lutou até ele ser abençoado. E aquele lugar se chamou Peniel. Vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Ele já tinha tido experiência com o Senhor antes. As riquezas que ele adquiriu foi através do Senhor, foi através de oração. As esposas, ele tinha uma família abençoada, mas foi a partir desta luta que ele entendeu quem era Deus na vida dele. E a mensagem que eu quero trazer para as irmãs é isso. Até que ponto nós estamos lutando com o Senhor? Até que ponto nós estamos buscando o Senhor em luta? Porque o Senhor só nos abençoa quando nós nos alinhamos a Ele, quando a nossa vontade é a vontade dEle. Porque Jacó falou ao Senhor, certamente de mim terá uma grande nação. Porque ele sabia que de Esaú não poderia ser uma grande nação, porque Esaú tinha casado com uma amonita e o Senhor não estava de acordo com isso. Então ele sabia que ali ele entendeu que a, a vontade dele tinha que estar alinhada à vontade de Deus, que não era para ele ficar lutando pela bênção da primogenitura. Ele não precisava ter feito tudo aquilo, porque Esaú perderia de qualquer forma a bênção da primogenitura, mas perderia pela vontade do Senhor, porque Esaú não era obediente como Jacó era. Então ele não precisava ter ficado exigindo um lugar que o Senhor ainda não o tinha colocado. Ele precisava ter esperado, ter se acalmado
e esperado, orado. Se ele queria, se ele sentia no coração, ele poderia ter orado e apresentado essa questão para o Senhor. E não usurpar, e não tramar, e não trair o pai, trair o irmão. Porque em algum momento o Senhor faria a vontade acontecer. Porque nada acontece que não seja a vontade do Senhor. Mas existem dois meios. Existem os nossos meios e existem os meios do Senhor. E quando nós somos leves para que o Senhor faça com que os meios dele aconteçam, as coisas vão fluindo naturalmente. Porque precisou dessa luta para ele entender que ele poderia lutar. Ele não foi abençoado porque ele venceu a luta. Ele foi abençoado porque ele lutou com dignidade. Ele lutou sem tentar usurpar. Ele lutou sem tentar golpes baixos. Ele lutou com dignidade. Pela primeira vez na vida, ele lutou como um príncipe, sem usar de artimanhas. Então, ali o Senhor o abençoou. Ali o Senhor o transformou em Israel. Israel, o homem que o luta com Deus e com os homens, como príncipe. E até hoje, nós temos o povo de Israel. Até hoje, nós podemos ver a história de Israel, um povo que luta, um povo que não esmurece em meio a terrorismo, em meio a estupro, em meio a sequestro, em meio a tortura, em meio a golpes baixos. Eles não esmurecem. Eles continuam com dignidade. Eles continuam prevalecendo no Senhor, porque o Senhor tem uma promessa que Israel não se acabaria, que Israel vai perpetuar por tempos e tempos. Então, nós temos que buscar isso como um exemplo para nós, que nós temos que buscar ao Senhor quando nós queremos um emprego, quando nós queremos uma bênção para os nossos filhos, quando nós queremos uma bênção para a nossa vida, nós temos que alinhar com o Senhor. Há muito tempo eu tenho orado para o Senhor trazer uma pessoa para minha filha, porque minha filha, ela é, ela não tinha vontade de ter um casamento, de ter uma família. E eu sempre pensei, Senhor, levanta um boato para minha filha, para mudar a ideia dela, para que ela queira um casamento. Senhor, traz um homem, um provedor, traz um sacerdote, traz um varão. Senhor, coloca um homem digno da minha filha. E um dia o Senhor falou assim, não, mas sua filha é Ruth para eu dar um boato para ela? Eu, eita, é mesmo, né? Minha filha está longe de ser Ruth. Então eu comecei a falar, Senhor, tu conheces o coração da minha filha. Coloca um homem na vida da minha filha que a transforme em Ruth, que a transforme, que a quebranta o coração dela. Uma pessoa que faça ela ter o coração, que tenha vontade de ser mãe, que tenha vontade de ter uma família. E aí o Senhor começou. E graças a Deus, hoje minha filha está namorando. Eu olho para o namorado dela e penso, meu Deus, eu nunca oraria por esse rapaz para minha filha. Mas minha filha está mudando. Minha filha está quebrando uma casca de que ela construiu na vida de defesa, de agressividade, de respostas amargas. E hoje não. Hoje minha filha sorri com facilidade, hoje minha filha é meiga. E ela mesma ela fala, mãe, eu não consigo ser agressiva com ele porque ele é tão doce, ele é tão meigo, que eu fico constrangida de ser agressiva. E o Senhor me fez entender, então, é o que eu quero para ela, não é o que você planeja, é o que eu planejo. E eu entendi que eu lutava com o Senhor. Eu lutava em oração. Eu lutava com o amor de mãe. Eu lutava com a autoridade de mãe. Senhor, em nome de Jesus, eu quero isso para minha filha, eu quero isso, isso, isso. Hoje eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha filha naquilo que o Senhor programou para ela, naquilo que o Senhor
planejou para ela. E em nome de Jesus, eu não conheço esse rapaz, eu não conheço o coração desse rapaz, mas eu sei que o Senhor conhece. E minha filha também está mudando o coração dele. E eu sei que os dois ali estão, um está salvando o outro. E em nome de Jesus, eu sei que o Senhor cumprirá a promessa dele na vida da minha filha. Qual é a promessa dele? Eu não sei. Eu só peço para o Senhor, quando ela estava dentro do meu ventre, o Senhor planejou a vida dela. E eu quero que esse plano se cumpra na vida dela, porque eu sei que esse é o melhor para ela. Porque eu, mesmo sendo mãe, eu não sei o que é melhor para ela, mas o Senhor sabe. E através dessa palavra, o Senhor confirmou isso, sabe? Jacó queria muito a bênção da primogenitura, mas o Senhor já tinha isso para ele. Eu tenho certeza que o Senhor já tinha esse plano para ele ser o primogênito, mas não era daquela maneira que ele arrancou da mão de Esaú. Não era daquela maneira. Tinha que, se o Senhor tivesse se o plano do Senhor tivesse acontecido normalmente na vida dele, ele não teria tido medo, ele não teria trabalhado tantos anos para Labão, talvez ele ficasse menos tempo, talvez ele tivesse ficado perto do pai, ali na morte do pai, talvez ele tivesse ficado mais próximo da mãe. O que será que foi roubado da vida de Jacó por ele ter enfiado os pés pelas mãos? Então, é isso que eu convido as irmãs a pensar o que nós estamos lutando com o Senhor. O que nós estamos lutando com o Senhor. O Senhor não vai lutar com você. O Senhor não vai lutar. Ele vai esperar. Ele vai deixar você lutar. Ele vai esperar. Ele vai esperar vocês entenderem e nós entendermos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Essa é a verdadeira fé. Entender que o melhor para nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, é Ele que entende, é Ele que sabe. Isso é entregar verdadeiramente os caminhos para o Senhor. É fechar os olhos e falar para o Senhor: faz na minha vida o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém, queridas. Amém. Glória a Deus, Senhor, pela vida de vocês. Alguma irmã gostaria de fazer algum comentário, gostaria de falar alguma coisa?